Olá, pessoal. Continuamos aqui com a nossa aula de pré-história, tá bom? A gente parou na aula anterior falando sobre a importância da revolução cognitiva para a sobrevivência. A gente tem também o fator que nós, seres humanos, somos nômades, né? Durante o período paleolítico, né, um período em que ainda não tínhamos dominado a prática da agricultura, o nomadismo ele é a principal característica dos grupos humanos. Ou seja, nós íamos de um lado para o outro em busca de recursos naturais para a nossa sobrevivência. Então, isso fez com que os seres humanos, né, os Homo sapiens, saíssem da África, né, até onde nós sabemos, os seres humanos, os hominídeos, Homo sapiens, surgem na África e se espalham para o resto do mundo, né? Então, nós vemos aqui, né, os prováveis caminhos tomados pelos seres humanos para chegarmos, por exemplo, até a América, né? A gente se espalhou, saímos da África, Ásia, passamos pelo Estreito de Bering e viemos para a América, mas também já sabemos hoje, por estudos genéticos, que existem populações na América Central e na América do Sul que são aparentadas às populações filipinas, às populações da Oceania. Nós também temos população com ascendência negroide, né? O que nos remete a uma ascendência africana, né? Para além da nossa ascendência asiática também. Então, o estudo da ocupação humana na América, ele ainda é um campo de estudos, né, que está em aberto e tem muita coisa ainda para a gente aprender, né? Então, só para a gente ter uma ideia, alguns arqueólogos apontam para a presença dos seres humanos na região que hoje nós chamamos de Brasil, né, no Piauí, ali na Serra da Capivara, há mais ou menos uns 40 mil anos atrás, né? É um tempo bastante recuado. Então, para a gente saber que as mesmas limitações de fontes históricas, né, que a gente tem para o estudo da pré-história, por exemplo, a gente também tem para a história do Brasil, né, justamente porque esses vestígios são muito escassos, tá bom? Bom, o período paleolítico, pessoal, eu não vou ver aqui todos os pontos, né? São muitos, mas os pontos principais é o seguinte: primeira coisa que a gente tem que saber, somos nômades, vivemos em grupos muito pequenos. Por quê? Não dá para formar um grupo muito grande, imagine um grupo de 2.000 pessoas nômades, impossível. Então, os grupos giravam em torno aí dos 20, 30, até 50 indivíduos, né? Era um número razoável, um número de 50 indivíduos para cima já é um grupo muito grande. Por quê? Porque consome muito rapidamente os recursos, né? Gera conflito e também a migração torna-se mais complicada. Nesse momento, pessoal, esses grupos eles se desfazem com muita facilidade, né? Então, isso não quer dizer que esses grupos de 30 indivíduos fiquem juntos durante um período extenso de tempo, né? O aumento populacional, né, desentendimentos, enfim, há N motivos para que esses grupos se espalhem, tá bom? São depredadores, ou seja, são pescadores, caçadores, coletores, tá bom? A divisão do trabalho é sexual. Homens fazem A, mulheres fazem B. Em geral, os homens eles fazem tarefas que há exigência da força física, né? Caça, pesca, guerra e defesa, né? Enfim, construção. E as mulheres fazem serviços que exigem menos força física, como cuidar das crianças, organizar enfim, o acampamento. Então, essa divisão sexual do trabalho, pessoal, inicialmente já está baseada na questão física. Lembrem-se, não tem a ver nesse momento com capacidade de inteligência ou não. Os seres humanos estão em um período da sua história em que a principal preocupação é a sobrevivência diária, né? Então, a divisão sexual do trabalho aponta para isso. É claro que variando de grupo para grupo. Então, isso não quer dizer que os homens também não coletassem, né? Ou que mulheres não pudessem, por exemplo, ajudar a caçar ou pescar. Mas, de grosso modo, basicamente é essa a divisão, né? Então, eles vivem em cavernas ou em cabanas feitas com materiais muito precários, né? Madeira, palha e assim por diante.
É só com a invenção do fogo que a gente vai ver que esses seres humanos, né, esses nossos antepassados, esses hominídeos, conseguem, de certa forma, levar uma vantagem. Por quê? Nós somos a primeira espécie a conseguir reproduzir um fenômeno da natureza, que é o fogo. Né? O fogo, até então, a gente tinha que, né, esperar um incêndio natural, um raio que cai em uma árvore ou coisa do tipo. Qual é a vantagem do domínio do fogo? Primeiro, o aquecimento. Né? A Terra ainda está passando por um processo de glaciação, né, aqui e acolá. Então, o domínio do fogo, ele garante o aquecimento. Ele garante defesa contra os animais mais fortes, não é? Ele garante a capacidade de assar ou cozer os alimentos. Então, o acesso à carne cozida, por exemplo, né, a carne assada, ela é mais macia. Então, isso, por exemplo, faz com que nós, né, nossos antepassados hominídeos, precisem fazer menos força aqui na mandíbula. Então, a mandíbula ela diminui enquanto a cabeça cresce. A cabeça cresce, cresce o cérebro também, porque agora a gente está ingerindo mais proteína. Né? É óbvio que isso não é um processo simples, é um processo muito sofisticado, demora muito tempo. Né? E a gente vê que, do ponto de vista sociológico, né, antropológico, o que acontece? A vida em torno do fogo, né, dentro da caverna, dá origem às primeiras formas de comunicação. Né? Muito, muito, muito simples, mas dá origem às primeiras formas de comunicação, né? De linguagem. Então, essa linguagem vai ser importante, tá bom? Porque, inclusive, vai nos permitir criar explicações mais sofisticadas para o mundo, né? Que é o início da crença religiosa, tá bom? De forma muito simples, obviamente, mas é aqui nesse momento, tá bom? A gente vai ver aqui, levando-se em consideração aquela divisão, né, polêmica de história e pré-história, é a Revolução Urbana que marca o fim da pré-história, digamos assim. Né? Por quê? A partir do momento em que o ser humano domina a agricultura, ele precisa, obviamente, se sedentarizar. Né? Seja qual comida que ele plante, trigo, ou cevada, ou milho, ou arroz, é necessário que se espere o ciclo da natureza. Ou seja, que entre o plantio e a colheita passa-se, né, dependendo do que for plantado, alguns meses. Então, isso exige desse grupo a sedentarização. Né? Nesse momento, a relação de dependência com o meio ambiente é muito grande. Não é à toa que as primeiras grandes civilizações, sem exceção, surgiram perto dos grandes rios, né? As chamadas civilizações hidráulicas, que a gente vê um pouco mais adiante, né? Ainda em história antiga. Então, o plantio ele exige a sedentarização. E a partir do momento em que os seres humanos se sedentarizam, eles dão início ao processo de urbanização, ou seja, da vida em cidades. É claro que essas primeiras cidades, né, nós estamos falando, vamos falar aí das cidades sumérias, mas nem de perto chega a população de uma cidade média do nosso país hoje. Né? Então, a gente está falando de cidades pequenas, né? Quando muito grande, 5.000 pessoas. Mas isso depois de anos, centenas de anos, às vezes dezenas de anos para chegar nesse momento, tá bom? Por que essa revolução urbana, né, a revolução agrícola, a revolução neolítica, todos esses três nomes estão falando do mesmo evento, por que ela é importante? Porque o sedentarismo ele exige novas demandas, ele implica novas demandas. Exemplo, a gente precisa se organizar socialmente. Né? Plantamos, ok. E enquanto isso? Quem é que defende o grupo? Quem é que caça? Quem é que pesca? Quem é que faz a roupa? Quem é que constrói casas? Quem é que trabalha com a madeira? Então, a gente vai ver que essa organização social, pessoal, é um processo de divisão social do trabalho um pouco mais sofisticada, se comparada ao período anterior. Né? Então, o homem agora, né, existe o caçador e o pescador, sim, mas existe o carpinteiro também. Né? A mulher não fica só tomando conta das crianças, ela de alguma forma ajuda, por exemplo, também esse carpinteiro ou o tecelão, o sujeito que faz roupa.
né? A família, muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, se especializa em uma função, né? Então, a chance é muito grande do filho de um pescador ser um pescador, porque o pai vai passar o ofício, né? E, por exemplo, quanto mais uma cidade grande, então cresce, perdão, há a possibilidade, por exemplo, de um filho de um carpinteiro, de uma família de carpinteiros, ascender socialmente com um pouco mais de velocidade se comparado a um pescador. Então, a diferenciação social surge, as famílias mais poderosas se apropriam da terra, organizam a distribuição do excedente, né? Bom, a terra é minha, diferentemente de hoje, se eu for trabalhar na terra de alguém, no fim do mês, eu ganho um salário. Só que nesse momento é o contrário, eu pago para trabalhar na terra de alguém, né? E fico com uma parte da produção, uma parte menor. O excedente, o sujeito que se apropriou, vende ou troca por alguma coisa. Então, começa a ter a diferenciação entre as famílias que possuem terra e aquelas que não têm. As famílias poderosas casam-se entre si. Esses sujeitos vão dar origem ao Estado, né, que é uma instituição política que administra, que exerce força dentro de um determinado território. A religião surge justificando esse poder político. A religião surge como, abre aspas, um conhecimento não acessível a todos, né? Os sacerdotes, abre aspas, passam os mistérios da religião para os seus descendentes ou passam dentro de um mesmo grupo. Em geral, grupos de religiosos estão muito perto dos grupos poderosos. Né? A religião ela tem um modelo civilizatório porque ela justifica o poder, ela explica a organização da sociedade. Então, reparem, aquela vida mais simples que eu falei agora há pouco, né? A preocupação é sobreviver hoje, porque amanhã é outro dia, isso está acabando. A agricultura nos permite, por exemplo, produzir excedente. Com excedente eu troco. Troco milho por batata, troco cevada por trigo, né? Troco o trigo por um pedaço de madeira e assim por diante. Então, também vai surgir do comércio, né? Então, a gente vai ver que o desenvolvimento agrícola, né? A revolução agrícola, ela foi muito importante, tá bom? Então, nós sabemos, né, que aqui, olha aqui no caso da América, vamos comparar, né? Com a Síria, a gente já estava indo aí mais ou menos 8.000 antes de Cristo, na América já 4.000 antes de Cristo. Nós estamos vendo aqui as principais culturas, né, que é a cultura do milho, do arroz, trigo e cevada. Né, na região que hoje é o Sudeste Asiático, está ali para a China também, a 5.500 antes de Cristo, né? Então, pessoal, a gente, por exemplo, né, fica difícil explicar por que aqui na América, já apartado dos seus parentes lá da Ásia há muito tempo, se desenvolve a agricultura, né? Então, são explicações que, pelo menos por enquanto, nós, seres humanos, ainda não temos, tá bom? Então, nós vemos aqui, ó, por exemplo, as grandes cidades, como eu tinha dito, elas surgem no entorno dos grandes rios, né? As chamadas civilizações hidráulicas. Por quê? Essas civilizações elas vão ter, na relação com o rio, né, com os rios, para ser mais exato, algo muito importante. O rio ele provê água, né? Ele provê a pesca. Muitos animais chegam perto do rio, então esses animais passam a ser domesticados, né? Estamos falando aí, por exemplo, de vacas, cabras, carneiros, cavalos, cachorros e assim por diante. Então, a criação de animais ela também ajuda o ser humano a complementar a dieta, né? Enquanto espera, por exemplo, o milho que foi plantado crescer. Então, tudo isso, pessoal, a gente vai ver que isso acaba tornando a realidade humana mais complexa. Eu estou falando aqui rápido, mas esse processo ele demorou centenas, milhares de anos para se desenvolver. Eu estou, obviamente, fazendo um grandíssimo resumo. Né? Aqui a gente já vê umas tantas cidades aqui. Quase todas elas na beira do rio ou muito perto do rio. Né? Mesmo aquelas que aparentemente a gente vê aqui no mapa não estão perto do rio, mas estão perto de rios menores. Né? Destaque aí que a gente vai ver na Mesopotâmia o Tigre e o Eufrates e o Nilo no Egito, tá bom? Mas tem também o Rio Indo na região da Índia, o Rio Amarelo, né?
e o Rio Azul na região da China. Tá bom? Aqui na América, a gente vê também, ó, os povos que já são povos sedentarizados ou semi-sedentários, né, em alguns casos, e os chamados nômades. Então, a realidade na América também é uma realidade de desenvolvimento cultural bastante complexa, em velocidades muito diferentes se comparados à realidade, né, da África, Ásia e da Europa. Tá bom? A Revolução Neolítica, como eu disse, ela traz uma série de mudanças profundas na história da humanidade, tá bom? Então, como eu disse aqui, né, já adiantei bastante desses tópicos aqui, então nós nos tornamos sedentários, nós nos tornamos uma sociedade mais complexa também, tá bom? Então, a gente vai ver que a divisão social do trabalho, a hierarquia social, a organização social se torna muito mais sofisticada, tá bom? A gente vai ver que a gente passa a criar, por exemplo, a cerâmica, né? A mineração e a metalurgia, ela é típica de povos que tiveram contato com esses metais, né? Nem todos tiveram. A arte se torna cada vez mais sofisticada, a religião se torna cada vez mais sofisticada, né? Em geral se confundindo com o poder, né? A língua e o idioma se torna cada vez, a linguagem, perdão, se torna cada vez mais sofisticada, né? Não só da linguagem verbal, né? E a linguagem pictórica, mas a gente também vai ver o desenvolvimento da escrita por alguns povos também, né? E aí tem um conceito polêmico para a gente trabalhar, que é o conceito de civilização, né? Ele não é um conceito pacífico, mas é um conceito que é importante para a gente trabalhar. Primeiro, para ser um povo chamado civilizado, né, tem que ter uma organização política formal, um Estado que domine um determinado território e que tenha uma centralização do poder, né? Um poder que organize trabalhadores e projetos, como, por exemplo, para grandes obras, de drenagem de rio, etc. Tem que ter uma burocracia, né, que é um conjunto de funcionários. Tem que ter um exército para defender esse território. Em geral, é um poder que a gente chama de teocrático, ou seja, Deus, cracia, poder, né? Em que a religião ela justifica a existência do poder político. Vamos lembrar, por exemplo, no Egito Antigo, em que o faraó ele se apresenta como um Deus vivo, tá bom? Para ser civilização, a produção artística tem que durar ao longo do tempo e tem que explicar também a sociedade em que ele vive, também. E aí o mais polêmico de todos, que é o desenvolvimento da escrita. Civilização, para ser civilização, tem que ter escrita. E aí tem uma polêmica, uma pegadinha. Os incas, por exemplo, né, tirando esse último tópico, os incas na América desenvolveram todos os outros. Só que até onde nós sabemos hoje, né, os incas não desenvolveram uma forma de escrita. Por isso eles são menos civilizados, de acordo com esses critérios. Então, reparem, pessoal, esses critérios de civilização são critérios bastante pedagógicos para a gente, né? Mas a gente sabe que não se deve ficar muito preso a eles. Opa, vou passar essa parte que a gente vai trabalhar mais à frente. Vemos aqui algumas obras de arte do período. O período pré-histórico, pessoal, a fertilidade ela era uma temática recorrente, não é à toa que principalmente as chamadas Vênus, né, que são essas bonequinhas aí, elas são mulheres muito gordas, né, mulheres com quadril muito largo, porque isso representa a fertilidade, né? No caso do quadril, para os teus filhos, né? No caso do ser gordo, com a força, com a nutrição, também com a saúde. Então, essa temática da fertilidade ela é recorrente, principalmente na escultura, né? Nós vemos também as chamadas pinturas rupestres, né? Que são essas pinturas na caverna, em geral com cenas ali de caça, né? Porque o que muitos historiadores da arte afirmam, pessoal? Que essas pinturas se davam
como uma forma de caçada. Como assim de caçada? Então, a pintura era uma forma de capturar, abre aspas, a alma desses bichos e facilitar a sua caçada, né? Então, é uma das hipóteses levantadas pelos historiadores da arte para explicar a pintura rupestre. É claro que, para além disso, né, é possível também a gente ver o domínio da tecnologia por essas pinturas, né? Ainda que sejam pinturas muito simples do ponto de vista estético, elas têm uma riqueza do ponto de vista das mensagens, né? E as armas também, né? Então, o desenvolvimento das armas, então, é uma forma de medir o desenvolvimento também da própria civilização, né? Dos nossos próprios antepassados, tá bom? Então, uma forma de materialização da nossa inteligência, tá bom? Com isso, terminamos a segunda parte de pré-história.